E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, dessa vez a gente vai entrar no sistema glicolítico aeróbio. Ou seja, a gente vai aprender hoje sobre o que é o famoso ciclo de Krebs, tá? Por que eu estou passando essas aulas para vocês sobre os sistemas de bioenergética? É que para tudo que a gente vai fazer dentro das nossas modalidades esportivas, nas práticas de atividade física, sejam elas de performance ou sejam elas lúdicas, tudo demanda energia. Então, para tudo, vocês vão precisar entender em quanto tempo, em qual sistema energético vocês estão, para qual vocês migram, ou como é que eu faço, de repente, né, porque tem pessoas que querem saber como é que faz para emagrecer ou para ganhar tônus muscular. Então, vocês precisam entender aonde estão as reservas de energia, como utilizar dessas reservas, né, desses macronutrientes, a importância dos micronutrientes e como a gente faz para metabolizar isso, né? Porque não adianta só a gente ficar treinando sem entender o porquê dessas fases, tá legal? E outra que é essencial, vai cair no vestibular de vocês. Então, sempre, essas questões que a gente está falando, elas vão acabar caindo nas provas de vocês. Então, se vocês entenderem o básico, né, o básico do básico sobre os sistemas bioenergéticos, vocês vão passar por essas provas aí sem problema algum. As provas que eu estou aplicando para vocês, as tarefas, elas são basicamente, né, 50% delas são baseadas no que a gente encontra nas provas de vestibulares famosos, como Fundação Carlos Getúlio Vargas, as federais de vários estados do país, as estaduais, né? Então, quando vocês estiverem fazendo, se alguma delas estiver com nomenclatura ali, com citação antes, então elas são de faculdades. Se ela não tiver, são algumas questões que a gente vem formulando para, como eu posso dizer, para tentar pegar vocês no pulo. Tá legal? Tô arrumando o cabelo, ele tá molhado aqui, mas vamos seguindo, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Maravilha. Vou compartilhar minha tela. Eu não estou achando vocês. Aguentei. Aí, beleza. Gente, compartilhando. Então. E não foi. Ou foi? Vou compartilhar a tela. Aqui. Beleza. Vamos lá, gente. Vocês aprenderam sobre os sistemas bioenergéticos, né? Vocês aprenderam sobre o sistema anaeróbio alático, ou seja, o sistema ATP-CP ou fosfagênico. Depois nós viemos no sistema anaeróbio lático, onde a gente faz com que através da glicose a gente consiga gerar aí energia, gerar ATPs, ainda assim, e possivelmente criando ácido lático. E agora a gente vem para o sistema aeróbio. Lembre-se, nessa primeira, ele era alático, pois não trabalhava, não liberava, não utilizava de oxigênio. No segundo, ele, apesar de não utilizar também de oxigênio, ele produzia ácido lático. Ele cria uma possível acidose metabólica. E agora aqui, né, a gente vai ter a próxima fase, né, aqui vocês vão aprender no sistema glicolítico aeróbio o ciclo de Krebs, que vai ser importantíssimo para que vocês entendam esse sistema glicolítico oxidativo, ou a famosa fosforilação oxidativa, tá? Também a gente chama de cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons. Então, ela é importantíssima que vocês entendam esses 3 degraus aqui anteriores, para que a gente possa entrar aqui e vocês tirem de letra, tá legal? Então, vamos para o sistema glicolítico aeróbio. Vamos lá. O sistema glicolítico aeróbio,
Deixa eu fechar aqui uma tela que estava aberta. No sistema glicolítico aeróbio, a gente vai inicialmente ter que entender o que é esse famoso ciclo de Krebs, né? Então, fiquem espertos, tá? Eu sempre gosto de mostrar essa imagem porque aqui, ó, aqui é o máximo nível de força que alguém pode aplicar, né? O maior nível possível de energia aplicada. Aqui a gente tem nessa escala força máxima e aqui a gente tem o tempo de execução do exercício, né? Na sua máxima potência. Então, se vocês olharem a linha laranja, é aqui, ó, o estoque de ATP. Então, o ATP que eu tenho no sangue, que eu tenho nas células musculares, eles vão ser, né, o que a gente tem de estoque dura apenas 2 segundos. Agora, o sistema fosfagênico, ele vai ser utilizado por até 10 segundos. É uma média, né? Tem gente que usa 7, 8, 9, tem gente que muito treinada consegue chegar a 10. Depois, a linha amarela é o sistema glicolítico anaeróbio, tá? Glicolítico anaeróbio. Então aqui a gente começa a criar o ácido lático, tá bom? E aí, depois a gente tem o aeróbio, o glicolítico aeróbio. E aí vem, esse é o aeróbio. Depois ainda vem a cadeia respiratória, vem a fosforilação, fosforilação oxidativa, tá? Então, lembrem-se, essa linha aqui, ela continua à frente, mas não vai dar para utilizar muita força, como já foi utilizado lá na frente. E aí, a intensidade do exercício é demonstrada por essa linha rosa. Vejam, ela começa com muita vontade, com muita intensidade, mas se a gente tentar manter essa força máxima, a gente não consegue, porque os estoques de energia vão acabando até que nosso corpo entra num estado de acomodação ou de adaptação, e aí a gente segue num ritmo mais tranquilo. Na linha de força, ele é bem baixo, coisa assim de 1/3 do que era anteriormente, mas a gente consegue manter isso de modo que seja econômico e que a gente continue produzindo um monte de ATP graças a essa última fase que vocês vão aprender na próxima aula. Tá legal? Vamos lá. Coloquei aqui uma piadinha bobinha, né? Bom, vocês podem ver aí. Eu acho que eu coloquei na prova de vocês isso também. Né? Vamos lá. Vamos para o processo. Vamos lá. No ciclo de... Oh, peraí, ele está saindo daqui. Opa. Deixa eu ver onde ele está. Aqui, ó, o famoso ciclo de Krebs. Preparem-se. Então, quando a gente fala do sistema glicolítico aeróbio, nada mais é do que utilizar das fontes de glicose ou de glicogênio. Lembre-se, a glicose é um macronutriente que já foi quebrado de um carboidrato, né? O carboidrato é um macronutriente. Ela entra no nosso organismo, ela é mastigada, ela é digerida. Se alguns amidos eles já podem ser quebrados junto da nossa saliva, ele vai ser mais quebrado ainda no nosso estômago, ele vai ser processado pelo nosso sistema digestivo e lá no nosso intestino, esses nutrientes eles vão passar para a nossa circulação sanguínea. Da circulação sanguínea vai parar nos nossos músculos, no nosso sistema nervoso, vai para o cérebro, vai para o sistema periférico, vai para toda a parte do nosso corpo, graças a todo esse processo que começou na pessoa se alimentando até que virem micronutrientes. Tá legal? Mas o que vocês precisam entender é que vamos gerar energia através do sistema aeróbio glicolítico, tá? Glicose, lítico, lise significa quebrar, glicose. Então vamos lá. Passando daqui. Ó, vou passar para vocês duas maneiras de vocês entenderem. Uma vai ser a fácil, a outra vai ser não tão fácil assim, tá bom? No ciclo de Krebs, lembre-se, se é um sistema aeróbio, a gente está falando de um sistema que vai acontecer agora dentro da mitocôndria, tá?
Antes, no sistema anaeróbio, os sistemas anaeróbios, na respiração celular, eles acontecem, se for anaeróbio, acontecem no citoplasma, tá? No hialoplasma, acontece no citosol, na parte, vamos falar assim, no líquido das suas células, tá? Não vai acontecer no centro da mitocôndria, ele vai acontecer no espaço intercelular, tá legal? Então, se a gente está falando do ciclo de Krebs, do sistema aeróbio, ele está acontecendo dentro da mitocôndria, tá? Não se esqueçam, dentro da mitocôndria, aeróbio. Fora da mitocôndria, anaeróbio. Então, se ele necessita de oxigênio, a gente já está falando que ele vai acontecer dentro da mitocôndria. Então, necessita de oxigênio. Pus uma imagem aqui da Dora precisando de oxigênio, né? Precisando de oxigênio, coitada. Ele ocorre, então, na matriz mitocondrial. Ó, turma, existem dois processos. O ciclo de Krebs, ele vai acontecer na matriz mitocondrial e a fosforilação, né, a cadeia respiratória, que é a última fase, ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, tá? Um acontece na aguinha da matriz mitocondrial, acontece na aguinha da mitocôndria, tá? Lá no... Imagina que a mitocôndria tem uma piscininha. Então, a gente vai chamar essa piscininha de matriz. Se for na bordinha da mitocôndria, se for naquelas invaginações, naquelas rugosidades, naquelas partes que são todas cheias de ondinhas, que são as cristas, aí aquele é a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, tá? Ou cadeia de transporte de elétrons. Tem esses três nomes, mas os três significam a mesma coisa, tá bom? Então, não confundam. Krebs acontece na matriz, tá? Lembra? Matriz, 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 matrix, tá? Não se esqueçam. Vejam, ó, a gente tem as membranas aqui, ó, membrana da mitocôndria, capinha da mitocôndria. Essa é uma mitocôndria desenhada, né, artisticamente falando. Então, a gente tem a capinha externa, que é a membrana exterior, tem a membrana interior, tá? Membrana de dentro, membrana de fora, e a matriz mitocondrial seria como se fosse o líquido que está dentro dessa membrana interior, tá? Pensem na piscininha. Então, se estiver acontecendo na matriz, lembra do Neo da Matrix ali, ó? Ó, o Neo da Matrix. Se está na matriz, se está aqui na piscininha, então é ciclo de Krebs. Se estiver acontecendo nas cristas, tá? Nessas bordinhas aqui da membrana interior, essas cristinhas aqui, então a gente vai falar da última fase, que é a fosforilação, tá? Não vamos confundir ciclo de Krebs, matriz. Acontecerá após o piruvato se tornar acetil-CoA, acetilcoenzima A. Tá? Não se esqueçam desse nome, acetilcoenzima A. A gente pode falar também acetil-CoA, é bem mais simples, bem mais fácil. Tá? Isso daqui é uma imagem bem prática, bem simples para que vocês entendam como que o ácido pirúvico, no processo anterior, lembram? Vocês estavam no sistema anaeróbio lático, ele vai se transformar, ele termina no final se transformando no ácido pirúvico. Lembram? A gente tinha lá na glicólise, a gente tinha a quebra da glicose, do glicogênio, né? Quebramos o glicogênio, quebramos a glicose, e aí ela se transforma no final daquele processo em duas moléculazinhas de ácido pirúvico, ou piruvato. Ácido pirúvico ou piruvato. Quando ele se transforma em duas moléculazinhas de ácido pirúvico ou piruvato, essa é uma representação de uma só, tá? É uma molécula com três átomos de carbono. Lembre-se, bolinha preta a gente vai falar que é o carbono, tá? Então, três bolinhas aqui bonitinho, três carbonos. Vamos pensar sempre no carbono. Quando ele vai passar pela matriz, aqui, quando ele vai passar pela pele da mitocôndria, quando ele vai passar por essa pele da mitocôndria, ali pela membrana mitocondrial, antes disso, ele vai perder um desses carboninhos, tá? A gente está falando de uma molécula do ácido pirúvico ou piruvato. Quando ela vai passar pela membrana mitocondrial, ou seja, ela estava lá no citoplasma,
ou no hialoplasma, ou citosol, ele estava lá no meio das outras organelas. Quando ele passa pela mitocôndria, pela camada da mitocôndria, ele perde um carboninho. E esse carboninho acoplado a duas moléculas de oxigênio, ele se transforma em dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o que a gente solta pelo ar quando a gente respira, que é o gás carbônico. Então, quando ele passa do citoplasma para dentro da mitocôndria, ele perde uma moléculazinha, um átomozinho, na verdade, né, de gás carbônico. Ou seja, ele perde o carbono, que se acopla a duas moléculas, a dois átomozinhos de oxigênio, então vira dióxido de carbono. Tudo bem? E aí o que sobra? Sobram duas moléculazinhas de carbono. Isso daqui já é um acetil, tá? Duas moléculazinhas de carbono do que era o piruvato, do que era uma glicose, né? Agora a gente tem um acetil. E aí o que acontece? Esse acetil, nesse caminho até ele chegar dentro da mitocôndria, ele vai se unir com uma coenzima A. É uma coenzima com uma vitamina. Então ele vai se unir à coenzima, tá? Essa coenzima, ela tem uma composição, né? A estrutura dela é gigante, ela é toda complexa. A gente não precisa trabalhar em cima da estrutura da coenzima, mas vocês precisam entender isso, ó. Ácido pirúvico solta um gás carbônico, um dióxido de carbono. O acetil, ele vai estar pronto para entrar, mas para entrar na mitocôndria, ele precisa de um acelerador. E esse acelerador do processo é a coenzima A. Então, o acetil, é uma molécula com dois carbonos, ele vai se unir com a coenzima. Quando ele vai se unir, essa união aqui, ele acaba gerando energia, né? Ele acaba soltando elétrons. E nessa que ele solta elétrons, ele acaba fazendo com que um NAD+, acaba sendo reduzido para um NADH. Então, esse NAD+, que é um transportador, é um carregador, é alguém que gosta de pegar moléculas, ou, na verdade, gosta de pegar elétrons, gosta de pegar hidrogênio, elétrons que estão livres por aí, ele adora. E quando ele pega esses elétrons, ele se transforma em NADH, né? Ele se transforma porque ele pega esses elétrons livres e acaba ficando reduzido. Ou seja, aqui ele fica estável. Aqui ele fica caçando, ele fica procurando por elétrons livres, tá? Lembre-se, ele está positivo, ele vai procurar quem está negativo. Então, quem estiver negativo em diversas situações dentro de uma célula, ele vai se unir para tentar ficar mais estável. E isso daqui, né, na hora que o acetil se une à coenzima, ele libera alguns elétrons, o NAD vai lá, pega esses elétrons e se transforma em NADH. Lembrem-se desses NADHs para depois, para uma situação da última etapa. Tudo bem? Por enquanto, só quero que vocês entendam o que é esse NADH. Tá legal? Ele acabou de pegar um elétron, alguns elétrons que estavam livres aqui, graças a essa união com a coenzima A. Então, quando ele está dentro para ele poder entrar na mitocôndria, ele tem que se transformar em acetil, porque é um acetil, coenzima A. Tudo bem? Não é difícil esse processo, tá? Vamos lá, prosseguimento. O acetilcoenzima A é totalmente oxidada a gás carbônico. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu falei isso. Porque a gente está afirmando que o acetil vai ser totalmente oxidado a gás carbônico, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem como que é a molécula, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Opa, desculpa. Bora lá. Preparem-se. Bom, aqui as bolinhas vermelhas vão representar os átomos de hidrogênio, bolinha azul de oxigênio, bolinha preta, carbono. É muito importante que sempre que vocês olharem as representações em 3D das moléculas, vocês lembrem o que é hidrogênio, o que é oxigênio, o que é carbono. Vamos lá. Bom,
essa daqui, como na imagem anterior, é uma molécula do ácido pirúvico, tá? Então, vamos lá. Tem aqui 1, 2, 3 átomos, né, de carbono, 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 carbono. Quantos de oxigênio? 1, 2, 3, 4. Quantos de hidrogênio? 1, 2, 3. Tá bom? Não é difícil de fazer esse tipo de leitura, tá? Então, aqui eu coloquei um mínimo para vocês entenderem como que é complexo, tá? Esse daqui vai ser a coenzima A, tá? Coloquei aqui o CoA para vocês verem. E ele vem unido aí de um átomozinho de oxigênio, tá? Para ele entrar dentro desse sistema. Então, sempre que a gente tiver aqui um minion, a gente está vendo, então, a coenzima A. Esqueçam o minion, lembrem dele como CoA, tá bom? Ele é o CoA, ele é a coenzima A, que é complexo, tá? Lembre-se, ele é complexo. E aí a gente tem aqui, ó, o ácido pirúvico, ele vai tentar entrar na célula, ele vai tentar entrar, na verdade, na mitocôndria, e aí olha o processo que vai acontecer. O ácido pirúvico, ele vai se unir à coenzima A. Aliás, quando ele for passar pela membrana, da mitocôndria, ele perde o dióxido de carbono, ele perde uma molécula de carbono e 2 de hidrogênio. Então, dióxido de carbono. Tudo bem? Vamos lá. Bom, o que acontece aqui? Nesse momento, ele está liberando, né? Ele está liberando elétrons, ele está liberando energia. E quando ele libera energia, os NADs, né? NADs nada mais são do que nicotina, amida, adenina, dinucleotídeo, tá? De novo, nicotina, amida, adenina, dinucleotídeo. Mais. Vamos chamar ele só de NAD+, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente passa pela membrana, né, o ácido pirúvico ele estava lá no citoplasma, lembre-se, quando ele passa para dentro da mitocôndria, ele vai perder aí um carbono, né? Uma vez que ele perde um carbonozinho, ele acaba se transformando em acetil. Lembre-se, ele se transforma em acetil. O NAD pega ali os elétronzinhos que ficaram sobrando, pegou os elétrons, virou NADH, ficou feliz porque ele é um mensageiro, é um transportador de energia, e acabou se transformando, se vocês olharem aqui, ó, era uma molécula com 3 carbonos. Ele perde um carbono em forma de dióxido de carbono, e aí sobra 2 carbonos. E esses 2 carbonos, eles estão ligados agora à coenzima A. Então, o acetil, que estava mais ou menos aqui, unido à coenzima, vira um acetil coenzima A. Tá legal? Não está complicado ainda, né? Ácido pirúvico perde um carbono, se une à coenzima. Os elétrons perdidos aqui, eles acabam sendo captados pelos NADs, que se transformam em NADH. Tudo bem? Vamos lá. O que acontece aqui? O acetil coenzima A, quando ele vai passar para a matriz mitocondrial, ele, junto da água, ou seja, através da hidrólise, né? A gente não precisa pensar nessa hidrólise agora, mas dentro ali da matriz, ele acaba se desfazendo da coenzima A, tá? Então, o acetilcoenzima A, uma vez dentro da matriz, ele se desfaz da coenzima A só serviu para acelerar o processo, e a gente vai ter agora, uma vez que a gente tem o acetilcoenzima A, tira a coenzima A, a gente só vai ter o acetil. Esse acetil, ele vai se unir ao que já está ali dentro da célula, ao que já está dentro ali da matriz, ele vai se unir ao ácido oxalacético. Vejam, o acetil coenzima A, sem a coenzima A, ele vira só o acetil. Então, um acetil, ele só tem dois átomozinhos de carbono, tá? Ele tem 2 carbonos. Então, ele vai chegar aqui, ó.
Só que quando ele está aqui se preparando para entrar, aliás, nesse momento ele está dentro da célula. A coenzima dentro da mitocôndria. A coenzima já partiu fora, ela foi para um próximo processo. O acetil aqui, ele vai se unir com o ácido oxalacético, que já está dentro da matriz mitocondrial. Então, veja, 1, 2, 3, 4 carbonos unidos a 2 carbonos do acetil, a gente vai formar o ácido cítrico. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente tem 6 carbonos aqui dentro, tá? Vocês podem ver, contar aí as quantidades aqui de oxigênio e hidrogênio, mas o importante é vocês lembrarem do que são os carbonos aqui dentro. Isso que vai cair nos vestibulares para vocês, tá? Então lembre-se dos carbonos. Então, o acetil, coenzima A perde a coenzima, ele vira um acetil, esse acetil se une ao ácido oxalacético e unido. Para começar o processo do ciclo de Krebs, a gente vai ter aqui o ácido cítrico. Então, o ciclo de Krebs, lembrem-se disso, o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs. Para vocês lembrarem aqui de cada um desses mais importantes, eu fiz umas imagens bem bobinhas aqui para vocês, ó. Então, ácido cítrico, o que vocês lembram? Opa! O que vocês lembram do que é cítrico? Muito bem, lembrado, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos para o próximo passo. Dentro do ciclo de Krebs acontecerão 8 fases, 8 etapas para que esse ciclo todo se recomece. Mas eu elenquei para vocês as mais importantes. Vamos lá. As mais importantes que vocês precisam entender, tá? Do ácido cítrico, o que vai acontecer agora? Ele vai ser oxidado aqui dentro. Ele vai perder, fiquem vendo, ele vai perder elétrons. E se ele perde elétrons, ou seja, se está tendo energia, se alguém está precisando fazer um exercício e está fazendo exercício, significa que a pessoa está dentro de um processo quebrando, né, reduzindo, oxidando moléculas. E sempre que a gente quebra moléculas, a gente libera elétrons. E se a gente libera elétrons, quem que fica agradecido aqui, ó? O NAD+. O NAD+, ele estava de boa, a gente quebrou, né? A gente está praticando ainda o exercício, a gente quebra essas ligações, a gente acaba gerando, né, soltando elétrons livres, só que o NAD que não é bobo pega e se transforma em NADH. Fica felizinho, tá? É um receptor, é um carregador, um transportador, um carteiro de elétrons ou de energia, tá? Não vamos esquecer disso. A gente libera nesse processo aqui, ó, na primeira fase, a gente acaba liberando também dióxido de carbono, ou seja, a gente perde um carboninho, ou seja, a gente rompe aqui essa união, rompeu essa união, gera elétrons, o NAD pega, e quando a gente libera uma molécula de carbono, automaticamente esse carbono é liberado pela respiração, tá? Um carbono apenas, se ele estiver unido ao outro, ele vai ter peso, ele vai ter tamanho. Se ele estiver sozinho, ele vai ser eliminado como dióxido de carbono. Tá legal? E aí a gente vai acabar gerando, né? Se a gente perde um carboninho, vejam, vamos ficar com 5 agora. A gente tinha 6, agora a gente vai ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente fica só com 5 carbonos, ele muda de nome. Se chama ácido cetoglutárico. Para vocês não esquecerem do ácido cetoglutárico, eu coloquei também outra imagenzinha para vocês aqui, ó. Certo? Tá? Pensem no ceto, certo? Tá? Marombeiros de plantão. Gluta, certo? Gluta. E rico, certo? Glutarico. Ácido cetoglutárico, tá bom? Falta um Rzinho aqui, beleza, mas é bom para vocês lembrarem. Ácido cetaglutárico, tudo bem? Vamos lá. Bom, na próxima fase, mais uma vez, quando a gente coloca a aguinha aqui, significa que através de alguma hidrólise, ou seja, quando a água entra para quebrar alguma coisa, para ajudar em alguma reação, vai acontecer alguma reação química.
tá? Então, nesse momento, através da hidrólise, a gente vai ter agora a união de um GDP mais um fósforo inorgânico. O GDP é praticamente a mesma coisa que um ADP ou ATP, tá? O ADP é adenosina difosfato. O ATP seria adenosina trifosfato. O GDP nada mais é do que uma guanina, tá? É um nucleotídeo igual a adenosina, só que é um G, tá? É uma formação diferente da adenina ou da adenosina que a gente utiliza nesse caso. Aliás, o nosso corpo vai utilizar da guanina, que também faz parte de uma composição dentro dos sistemas de bioenergia, tá legal? Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que no final das contas ele vai ser utilizado como um ATP. Então, se vocês verem um GDP, podem pensar praticamente num ADP, tá? Isso aqui é um nucleotídeo, pode ser adenina, pode ser a guanina, tá bom? Então, coloquei o Mário aqui como o GDP, coloquei a florzinha de fogo como fósforo inorgânico. Quando junta o GDP, ou seria um ADP com o fósforo inorgânico, a gente tem aí um GTP, ou seja, guanina trifosfato, ou a gente vai utilizar em breve, né, dentro do próximo sistema, como ATP, adenosina trifosfato. E se entrou água, se teve energia aqui sendo gerada, a gente vai ter elétrons também sendo liberados aí de alguma maneira, tá? Se vai ter elétrons liberados nesse processo, o NAD ele entra felizão e acaba pegando esses elétrons para ele. Ele fica feliz novamente, tá legal? É um carregador, um carteiro, é um caminhãozinho, tá? E nesse processo a gente acaba perdendo mais um carbono, tá? Se antes tinham 4 carboninhos, a gente perde aqui, ó. Não, tinha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinham 5. A gente perde mais um carboninho, né, em forma de dióxido de carbono ou gás carbônico, né, através da nossa respiração. E aí a gente acaba ficando com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 moléculas, aliás, uma molécula com 4 carboninhos, tá? E aí o nome dele vai ser ácido succínico. Succínico, não se esqueçam disso, succínico. Para vocês lembrarem, ó, sucocino, sucocino, tá? Ou suco, ó a cara dele, ó, cara de cínico, né? Então, succínico. Lembre-se disso, succínico, tá? Isso aqui é para vocês não esquecerem. E aí o que acontece, né? Já que vai ter ainda assim a quebra dessa molécula aí, porque a gente está continuando a fazer exercício e o exercício não pode parar, o que vai acontecer agora é que qualquer quebra que aconteça aqui na frente, né, a gente não tem mais NADs nessa fase, a gente não tem NAD suficiente, porque os NADs eles geralmente aparecem quando a gente quebra e se desfaz de carbonos, né? A ligação de carbonos ela é fortíssima, as ligações que unem os carbonos elas são fortíssimas. Como a gente tem agora ligações que não vão se desfazer de carbono, a gente não vai, a partir de agora, a partir do ácido succínico, a gente não vai se desfazer mais de carbono. A gente vai se desfazer de outros elementos. E aí a gente não precisa mais do NAD, a gente vai utilizar o FAD. É praticamente a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais fraco, tá? Os NADs, eles carregam muito mais energia, os FADs carregam menos energia, mas a função deles é exatamente a mesma. Se tiver elétrons agora a partir dessa etapa, são os FADs que vão estar carregando, tá? E FAD é flavina adenina dinucleotídeo. Flavina adenina dinucleotídeo mais, ou seja, se tiver elétrons aqui sobrando, lá vem o FAD e ele vai ganhar um nomezinho diferente agora, né? Antes era NAD, lembram?
era NAD mais e vira NADH. Aqui o Fa de mais vira Fa de H2, tá legal? Ele lá pega os elétronzinhos e acaba gerando água também, né? Acaba liberando água também. Bora continuar nesse processo. Lembre-se, a gente tinha 4 moléculas, aliás, na molécula a gente tinha 4 átomos de carbono, a gente continua com os 4 átomos de carbono aqui, e a gente ainda tem, né, nesse processo, mais quebras, né? A gente tem mais processos aqui mais adiante, tá? Vamos ver agora. Para vocês lembrarem do ácido málico, tá? Coloquei o Cebolinha, ou seja, pensem no Cebolinha falando. Essa moça aqui do Big Brother, o nome dela é Mari. Como que Cebolinha falaria? Málico, tá? Ácido málico. Tudo bem? Não se esqueçam disso. É uma bobagem, mas às vezes ajuda, tá? E aí o que acontece, gente? Como a gente vai ter agora uma ligação importantíssima, uma ligação de reinício do processo todo, vai acontecer mais uma redução aqui, mais uma etapa onde vai ter uma quebra aqui no meio, e nessa quebra que vai ter aqui no meio, o NAD reaparece, né? É um espaço onde agora voltam a ter os NADs, né? É uma quebra importantíssima, com muitos elétrons. O NAD aparece, ele pega mais elétrons e se transforma em NADH. E ele se transforma, né, o ácido málico 1, 2, 3, 4, ele se transforma em ácido oxalacético, tá? Veja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, quando perde oxigênio, né, nesse caso aqui, ele perdeu oxigênio, né, são moléculas também importantíssimas e grandes, ele acaba gerando elétrons, ele acaba gerando energia, e por gerar energia, o NAD aparece, pega esses elétrons, se transforma em NADH e gera o ácido oxalacético. E aí, vocês já sabem, né? A partir do ácido oxalacético, pensem aqui, ó, para vocês lembrarem do nome. Oxalá, né? Religião afrodescendente, religião africana. Aqui, ó, Oxalá, cético, Oxalá cético, oxalacético, tá? Ácido oxalacético. E aí o processo recomeça. Opa! Aí o processo recomeça. Como assim o processo recomeça? Opa! Processo... Ai, meu Deus! Vamos lá. E aí o processo recomeça. Se estiver chegando mais acetil com coenzima A, acetilcoenzima A, né? Ele libera coenzima, o acetil vai entrar, o ácido oxalacético está aqui no processo, ele se une, o ácido oxalacético ao acetil, ele se une formando o ácido cítrico. E aí, né, todo o processo continua. E assim sucessivamente, tá? Tudo que vocês viram, ele continua. Se a pessoa continuar treinando, esse processo não para. E ele é cíclico. Então, tudo isso que vocês estão vendo, ele vai continuar e continuar e continuar e continuar. Tá legal? Isso aqui é importante que vocês entendam essas fases aqui. Internamente serão 8 etapas no ciclo de Krebs, mas eu coloquei as mais importantes para vocês, que são as que geralmente desabam nos vestibulares. Ela não cai, ela desaba no vestibular, tá? Então, coloquei até os facilitadores para vocês, ó, Oxalá cético. E agora eu vou colocar para vocês um videozinho, tá? Desse processo. As this mountain biker heads up the trail, the breakfast he ate this morning is... Bom, deixa eu adiantar um pouquinho isso daqui. Ela está falando que o corpo precisa de alimentação, precisa de fontes de energia.
tá? E aí, o que vocês vão ver aqui é uma molécula de carboidrato, né, de glicose, na verdade, quando ela passa para a célula muscular. E quando ela consegue acessar dentro da mitocôndria, é gerado um monte de processos, né? Ela gera gás carbônico, né? Vocês conseguem ver essa moléculazinha preta com dois vermelhos. Ela gera água, ela gera ATP. Vamos ver agora. Ó, essa daqui é a célula muscular se contraindo. E revisão, vamos lá, a glicólise. Essa é a glicose. Ela entrou na célula muscular. A primeira etapa é a glicólise. Então, o que ela faz? 2 ATPs se acoplam a essa molécula. Vejam, ela ainda tem 6 carbonos. É a fase de investimento, ou seja, o ATP entra nela para que ela consiga ter energia futura. Ela se quebra, ela se parte em 2 moléculas de piruvato, lembre-se. Ó, aí vem lá o NAD+, pega os elétrons, a molécula se une a mais um ATP, e aí, ó, o ATP é liberado. Quando ele se transforma em piruvato, ele libera esses ATPs. Vocês lembram do processo? A gente vai falar isso daí na aula, a gente vai lembrar isso daí novamente, tá? Então, ó, ele virou o piruvato vai acessar a mitocôndria, ele vai passar a primeira camada da mitocôndria. Agora ele vai passar a segunda fase, ele passou a segunda membrana para chegar na matriz mitocondrial, para chegar lá onde é a piscina, lembram-se? A piscina da mitocôndria. Quando ela entra na mitocôndria, um dos carbonos, né? Lembre-se, um dos carbonos é liberado. E ele está sendo liberado aqui, ó, esse piruvato, né? Foi quebrado. Quando ele é quebrado, ele libera ali um dos carbonos, né, dentro da mitocôndria. Foi liberado, isso aqui vira um dióxido de carbono, né, vai ser liberado como gás. Né, e aí ficou com alguns elétrons aqui instáveis. E o que ele adora? O NAD adora elétrons. Então o NAD vai lá. Opa. O NAD vai lá e pegou os elétrons aqui, ó. E aí, quando o NAD mais pega o elétron, ele se transforma em NADH. A coenzima A se acopla a esse acetil, se transformando em acetilcoenzima A. Vamos lá. O acetil, né? O acetilcoenzima A, ele vai entrar, ele já está aqui dentro, na verdade, né? Ele só é um acelerador desse processo. E aí, quem ele encontra aqui? O ácido oxalacético, lembram? Ó, encontrou o ácido oxalacético, 4 carboninhos. Quando ele se junta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se juntou o ácido oxalacético, ele forma o ácido cítrico, tá? Não é difícil de vocês lembrarem, tá bom? Ele forma o ácido cítrico, tá bom? Vamos lá. Agora, toda vez que ele liberar uma molécula, um átomozinho de carbono, ele gera energia, ó. Um carboninho liberado, ele está com elétrons aqui, o NADH, o NAD+ pega, se transformando em NADH. Ele quebra, né, mais uma vez, ele é quebrado, liberando o carbono em dióxido de carbono. Já vem chegando outro NAD+. Pega os elétrons, se transforma em NADH. Agora, ó, ele tem
4 átomos de carbono. Ele não vai mais perder os carbonos, ele vai ficar, a partir daí, ele gera energia, ele gera ATP. E aí vem agora o FAD, lembre-se, o FAD+, né? Vocês não podem esquecer do FAD. Ele se transforma em FADH2, leva os elétronzinhos. Nessa última fase, né, ele vai se transformar agora em ácido oxalacético. E quando ele se transforma em ácido oxalacético, né, chega aqui a levar os elétrons, quando ele se transforma em ácido oxalacético, e aí recomeça-se o ciclo, né? E aí, esse aqui é um NADH, né? Ele pegou os elétrons, se torna reduzido. O processo do ciclo de Krebs continua ali dentro da mitocôndria, e a partir de agora, né, como vocês viram aqui, a história vai começar através desses transportadores, desses carregadores. A próxima aula, ou seja, a fosforilação oxidativa, a gente vai falar sobre esses bonitinhos aqui, os carregadores, os NADs+, os FAD+, os NADH e os FADH2. Tudo bem? Então, a próxima fase é a fosforilação oxidativa, a cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória. Tá legal? Não é muito difícil, fala sério, né, gente? Parece um monstro esse negócio todo aqui, mas não é. Tá legal? Não é. Vamos lá. Então, o saldo disso daqui é o seguinte, gente. Lembre-se, quando a gente termina, se a gente olhar aqui, vamos fazer uma continha. Não olhem para isso ainda, tá? Vamos lá. Qual que é o saldo do ciclo de Krebs? O saldo aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem... Vamos contar aqui os NADHs. Vamos contar NADH. 1 NADH, 2 NADHs, 3 NADHs. A gente tem 3 NADHs, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Nós temos 3 NADHs. Quantos dióxidos de carbono a gente acaba liberando nesse processo? A gente tem 1 dióxido de carbono, 2 dióxido de carbono. A gente tem... nós liberamos 2 moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Tá? Liberamos 2 dióxidos de carbono. Suave, né? E quantos ATPs a gente acabou criando aqui? A gente fez 1 ATP. Né? Muito, muito complicado, né? 1 ATP. Bem, só que a gente precisa entender que para cada ácido pirúvico, para cada molécula de ácido pirúvico ou piruvato, a gente acaba criando esse tipo de... acaba tendo esse tipo de saldo. Tá legal? A gente tem aqui também um FADH2. Perdão, um FADH2. O que acontece, galera? Quando a gente está aqui no ciclo de Krebs, significa que a gente está contando por conta de uma molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Mas, quando a gente pensa no passo anterior, na glicólise, a gente lembra que para cada glicose quebrada, a gente gera 2 ácidos pirúvicos. Tá? E o processo acontece um do lado do outro. Enquanto está tendo um ciclo de Krebs para um piruvato, está acontecendo paralelamente a mesma coisa para o seu segundo piruvato, seu segundo ácido pirúvico. Então, a gente tem, para cada molécula de glicose, a gente gera 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, e o ciclo de Krebs, qualquer soma que ele der aqui, a gente tem que multiplicar por 2, porque você gerou 2 moléculas de ácido pirúvico. Tá legal? Então, a soma, aliás, o saldo é isso daqui, ó. A gente não tinha 3 NADHs? A gente, então, criou 6, porque a gente precisa multiplicar por 2. A gente não gerou aqui, ó, 2 dióxidos de carbono? Então, a gente, no total, por glicose, por glicólise, a gente acabou gerando 4 dióxidos de carbono.
A gente não gerou um ATP aqui, um Máriozinho com fogo, então a gente gerou dois, porque são dois piruvatos que o ciclo de Krebs está trabalhando. Um ciclo aqui e outro ciclo paralelo. E a gente gerou um Fá de H2, na verdade multiplica por 2, né? Então a gente tem dois desse também. Tá legal? Bem, então é isso, gente. Vocês aprenderam um modo fácil. Agora vamos para o modo difícil, tá? Vamos lá. Então, de onde que a gente consegue formar o acetil-CoA? Da quebra dos nossos macronutrientes. Ou seja, nós vamos pegar alguns aminoácidos, vamos pegar algumas proteínas, vamos fazer a quebra dessas proteínas até que eles se transformem em acetil-CoA. A mesma coisa com as gorduras ou ácidos graxos. A gente vai quebrar essas gorduras e transformar em acetil-CoA como forma de energia. E o mais simples, e o que vocês acabaram de aprender, é esse daqui. A gente pega o carboidrato, transforma em glicose, transforma a glicose em piruvato, o piruvato a gente transforma em acetil-CoA e aí começa o ciclo de Krebs. Então lembre-se, dentro do ciclo de Krebs, a gente gera a molécula de gás carbônico, outra molécula de gás carbônico e ele continua, tá? Então toda vez que ele continuar, que ele tiver esse ciclo, a gente vai gerar mais gás carbônico e vai eliminando naturalmente aquilo que a gente se alimentou. Ou seja, se a gente se alimenta naturalmente, tudo que não for utilizado, né, tudo que o nosso corpo não precisar, a gente vai eliminar em forma de fezes. A gente vai acabar defecando, a gente vai liberar aquilo, vai jogar o que a gente não precisa. Se a gente utilizar, se a gente precisar como macronutriente efetivamente para trazer vitaminas, sais minerais, elétrons e tudo mais para o nosso corpo, então a gente vai nessa ideia aqui, a gente vai acabar eliminando a nossa comida em energia e gás carbônico, tá? Energia, gás carbônico, calor, a gente vai acabar, né? Imagina, você acabou de comer um doce de amendoim, comer um chocolate. Você usou ele, transformou em piruvato, você transformou em acetil-CoA. Você, se estiver em exercício, vai acabar eliminando o que não for utilizado. Seu chocolatezinho vai virar gás carbônico. Tá legal? E o ciclo continua, ok? O que eu quero mostrar para vocês com essas linhas vermelhas? Essas linhas vermelhas representam os elétrons que foram transportados nesse processo. Então, o aminoácido, quando é quebrado em acetil-CoA, lembram-se, quem é que faz o transporte dos elétrons? São os NADH, aliás, são os NAD+, e os FAD+, que quando transportam os elétrons, né, que são com cargas negativas, eles se transformam em NADH e FADH2, tá? Esses elétrons, esses transportadores, esses carrinhos, esses carteiros, eles vão transportar esses elétrons para a cadeia respiratória, tá legal? É bem simples isso, é bem fácil, bem prático. E na cadeia respiratória, vocês vão ver o tanto de ADP que a gente tem livre no nosso corpo se transformando através do oxigênio em ATP. Vai ser a fase onde a gente mais vai produzir energia, tá? Vai ser uma produção assim insana de ATPs. Então a gente viu que na glicólise a gente produz ali 2 ATPzinhos, nessa fase que a gente acabou de aprender, no ciclo de Krebs, a gente produz mais 2 ATPzinhos, né? E agora a gente vai entrar na cadeia respiratória na próxima aula e vocês vão ver o tanto de ATP que a gente vai produzir através do O2, do oxigênio. Tá legal? Então, resuminho aqui para vocês. Nós temos o acetil-CoA, né? Aqui eu coloquei outros nomes para vocês, mas vocês não precisam ficar muito preocupados com eles, tá? É mais legal vocês se preocuparem com aqueles nomes mais complicados que eu coloquei para vocês naquela primeira imagem do que esse daqui. Esse daqui é a forma preguiçosa de escrever, tá? Então, acetil-CoA, ele entra aqui no ciclo de Krebs, né? A primeira molécula que vai ter vai ser o citrato, depois o isocitrato. Então, vai ter a quebra dele. Nessa quebra, a gente pega ali o NADH, o NAD, ele, na verdade, o NAD mais vira NADH,
libera o gás carbônico, depois vira o alfa-cetoglutarato. Novamente aqui, vamos liberar mais gás carbônico, vamos perder mais um carbono. Desse lado aqui, o NAD, toda vez que quebra aqui do lado, o NAD mais vai pegar esse elétron e se transformar no NADH, vai virar o succinil-CoA. Aqui é só para vocês verem bonitinho, tá? No próximo passo, na próxima quebra, nessa próxima etapa, vai ser onde se gera o ATP, na verdade é um GTP, né, a guanina trifosfato, que é a mesma coisa que o ATP, é uma bela de uma fonte de energia. Depois vai virar o succinato, né, vai ter a liberação aqui de mais elétrons, o FAD+, vai pegar e vai se transformar em FADH2, depois vira fumarato, vira o malato, né, e depois, por último, o malato vai se transformar em oxalacetato, tá? A gente conheceu como ácido oxalacético. Eu prefiro que vocês pensem como ácido oxalacético. Essa nomenclatura aqui, ela não vai aparecer para vocês nos vestibulares. Se ela aparecer, ela vai aparecer assim: o citrato, também conhecido como ácido cítrico, sempre vai estar assim. Eles não vão dar apenas uma nomenclatura, tá legal? Então, é isso, galera. Aí o oxalacetato ou ácido oxalacético, ele se une ao acetil que está entrando aqui dentro, né? Não vai ser mais acetil-CoA. O acetil-CoA foi só para conseguir acessar a matriz mitocondrial, para acelerar o processo. A coenzima A vai ser liberada e aí recomeça todo o processo novamente. Tá legal? Lembrem-se, aqui no... lembrem-se, sempre que a gente libera gás carbônico, a gente está liberando um átomozinho, uma moléculazinha de carbono, tá? Nesse caso aqui, o carbono é uma molécula de carbono com 2 átomos de oxigênio. Então, se está sendo liberado gás carbônico, a gente está reduzindo o número de carbonos dessas estruturas, tá? Então, se ela tinha 6 aqui, ela perde, aqui ela tem 5. Se ela perde, aqui fica 4. E aí ele vai com 4 carbonos sendo reduzido de passo em passo, perdendo elétrons, esses elétrons sendo captados pelo NAD, pelo FAD, pelo NAD, e quando ele vira novamente o ácido oxalacético, ele vai se unir a mais um acetil que estiver entrando, se transformando então no ácido cítrico. Então, o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Tá legal? Bem, vamos lá. E então, fala sério, gente. Eu falei para vocês que ia ser difícil, que vocês iam ficar... É fácil, vai. É fácil. O ciclo de Krebs, ele dá medo porque é uma coisa nova, né? Porque é uma coisa que vocês ainda talvez não tenham estudado, mas ele é bem simples, tá legal? Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Eu espero que vocês tenham dúvidas amanhã na aula de vocês, né? Alguns vão ter aula amanhã, outros vão ter aula na quarta-feira, e eu espero que vocês me mandem essas dúvidas, tá legal? Então, anotem as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai fazer uma revisão amanhã e na quarta-feira de todo esse conteúdo com vocês, para que a gente possa entrar na famosa, né, na fosforilação oxidativa. Tá legal? Então, forte abraço a todos, mantenham-se seguros e seguras, e a gente se vê na aula. Valeu!